Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Te Ajuda. No vídeo de hoje você vai aprender um pouco sobre o pfSense e como fazer a instalação criando uma máquina virtual através do VirtualBox. E para você que ainda não conhece, o pfSense é um software livre, gratuito e que tem como base o sistema operacional open source FreeBSD. Ele é uma poderosa ferramenta e muito conhecida, geralmente por sua implementação como um firewall gerenciado via web, mas também é comumente implementado como roteador, servidor DHCP e DNS, pontos de acesso Wi-Fi, servidor proxy, squid transparente, encaminhamento de porta NAT e também como servidor de VPN. O pfSense é uma distribuição personalizada, gratuita e de código aberto do FreeBSD, especialmente adaptada para uso como firewall e roteador, que é totalmente gerenciado via interface web. Ela inclui uma longa lista de recursos relacionados e um sistema de pacotes que permite maior capacidade de expansão sem adicionar vulnerabilidades de segurança, inchadas e potenciais de distribuição à base. E o projeto pfSense é hospedado e desenvolvido pela Rubicon Communications. A instalação do pfSense que nós vamos realizar para este vídeo será no VirtualBox, que é a tecnologia de virtualização da Microsoft. E para o conteúdo de hoje, vou considerar que você já tem um ambiente virtualizado preparado no seu computador. Caso não tenha, vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo ensinando como você baixar e instalar o VirtualBox. E antes da gente começar, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, dê um clique rapidinho, se inscreva, já deixa o seu like e ative as notificações do sininho e nos ajude a bater a marca dos 500 inscritos. Dessa forma, você continua bem informado, recebendo todas as atualizações, você permite que o YouTube continue divulgando o nosso conteúdo e ainda contribui para o crescimento do nosso canal. Então vamos para o vídeo. E para fazer o download do sistema, basta acessar o site do pfSense em www.pfsense.org. Você vai no menu Download. A versão atual disponível no momento deste vídeo é a versão 2.7.2. Vamos aqui em Arquitetura e selecionar AMD 64-bit. E aqui no campo Installer, vamos selecionar Image ISO. No campo Mirror, vamos selecionar de onde vai ser baixada essa versão. Vamos manter o padrão Austin e clicar em Download. Vou adiantar aqui um pouco. Vamos rapidamente dar uma verificada aqui na parte de comunidade, obter documentação. É a página de documentação oficial do pfSense. Todas as informações necessárias sobre o pfSense você pode adquirir aqui nesta página. Por exemplo, vamos verificar a configuração mínima necessária aqui na opção Hardware e em seguida Minimum Hardware Requirements. Aqui na documentação oficial, ele recomenda que seja pelo menos uma CPU compatível com AMD 64, 1 GB de RAM e 8 GB de HD ou SSD. Pelo menos uma placa de rede e no caso de utilizar um USB para dar boot, será necessário, é claro, fazer a configuração também do USB inicializável. Então agora que o download finalizou, nós vamos abrir o VirtualBox e dar início à criação da máquina virtual. Aqui na tela principal do VirtualBox, é só a gente clicar em Novo. Vamos começar a preencher as informações. Por exemplo, nome. Vou dar um nome aqui para a máquina virtual que está sendo criada. Vou colocar pfSense. A pasta é onde vai ficar armazenado o arquivo de instalação da máquina virtual. Vou manter o padrão. Se fosse necessário, é só clicar e fazer a alteração. Imagem ISO é o arquivo que nós vamos utilizar para a instalação do sistema. É o arquivo que nós acabamos de baixar agora do site. Vamos selecionar. Outro. Eu vou lá na pasta Download. Observem que aqui não está aparecendo o arquivo que nós fizemos download. Por quê? Quando o download foi realizado do site, o arquivo veio em formato compactado. Então, neste caso, será necessário descompactar o arquivo para que o sistema possa entender a extensão ISO. Então, vou cancelar aqui. Eu vou abrir o Windows Explorer e vou clicar em cima do arquivo que nós baixamos para fazer a descompactação. Podem observar que aqui ele está mostrando a pasta de arquivo compactado.
Vou clicar com o botão direito, WinRAR, extrair para pfSense. É só aguardar. Pronto, o arquivo foi descompactado. Vamos clicar aqui na pasta e verificar. Certo, agora ele já está no formato ISO. Então vamos voltar para o VirtualBox. E aqui no campo Imagem ISO, vamos clicar novamente e selecionar outro. Já estou na pasta Downloads e agora na pasta pfSense já consigo selecionar o arquivo fonte. A próxima opção é o tipo. Nós vamos clicar e selecionar o tipo de sistema que está sendo instalado. Eu vou escolher BSD e na versão FreeBSD 64-bit. É só clicar em próximo. Nessa tela nós vamos começar a selecionar os parâmetros de memória e processador. Então aqui, seguindo a documentação, eu vou manter 1 GB de memória. Se eu precisasse alterar, era só eu movimentar aqui a barra de rolagem ou até mesmo digitar aqui no campo. Por exemplo, 1024 MB. Ok. Agora aqui em processadores, poderia aumentar também. Vou manter um processador e em seguida clicar em próximo. O disco rígido, eu vou colocar a recomendação de 8 GB e em seguida clicar em próximo. Essa tela aqui está mostrando um resumo de tudo que foi selecionado na configuração. Basta a gente clicar em finalizar. Pronto, fizemos a criação da máquina virtual no VirtualBox. Lembrando que ainda não instalamos, nós apenas criamos uma máquina virtual para que a gente possa fazer a instalação, que vai ser este próximo passo. Se a gente precisasse alterar qualquer configuração que foi realizada, era só a gente selecionar a máquina virtual, clicar em configurações, e aqui a gente pode selecionar cada parâmetro que está configurado. Na guia geral, é possível selecionar aqui o nome, o tipo, em avançado, outras informações aqui, descrição, criptografia. Aqui em sistema a gente pode mudar a parte de memória, adicionar um disco óptico, um HD. Qualquer configuração é só a gente selecionar aqui em uma das categorias. Então vou cancelar, porque nós não vamos fazer nenhuma alteração. E para iniciar a instalação, nós vamos clicar em iniciar. Ele vai começar a fazer o carregamento do sistema. Já apareceu ali a tela de boot do pfSense. Vamos aguardar. Para ganharmos tempo, eu vou adiantar um pouco aqui. Aqui na lateral da tela da instalação, a gente pode observar que ele deu uma mensagem de integração de mouse. É só a gente clicar aqui em fechar. Essa mensagem é para informar que ele vai estar integrando o mouse da máquina hospedeira com a máquina virtual que está sendo criada e configurada aqui. Quando eu der um clique aqui na tela, por exemplo, o mouse pode observar que ele sumiu aqui o ponteiro. Não consigo mais mexer o mouse na minha máquina normalmente, porque o foco agora está dentro da tela da máquina virtual do pfSense. E para que o mouse seja liberado da tela de instalação e volte a ser utilizado na máquina hospedeira, que é a nossa máquina, é só a gente pressionar a tecla Alt+GR do teclado mais o Ctrl. Pode observar que agora o mouse foi liberado novamente. Quando você clica na máquina, ele volta o foco para a máquina virtual. E para voltar para sua máquina, Alt+GR, Ctrl. Então, dando continuidade, aqui na tela de instalação no pfSense, nós vamos clicar em Accept. Durante o processo de instalação, nós vamos utilizar as teclas direcionais do teclado para se movimentar entre as opções ali na tela, ou até mesmo a tecla Tab, para que a gente possa selecionar a opção de acordo com a necessidade. Nesta primeira opção já está marcado ali o Accept, é só dar Enter. Na tela de bem-vindo a gente vai pressionar Enter novamente. Se eu precisasse me movimentar para cima e para baixo nas opções, basta usar a seta para cima e para baixo do teclado. Vamos marcar Install, pressionar Enter. Para o nosso exemplo, nós vamos seguir todas as opções padrão aqui do pfSense, inclusive de autoinstalação guiada. É só pressionar OK. Enter novamente. É só pressionar OK. Aqui nessa tela é necessário selecionar o disco rígido que vai ser utilizado na instalação. É só pressionar espaço. Depois Enter. Aqui ele está dando um alerta, informando que vai apagar todos os dados daquele disco rígido que nós selecionamos. Lembrando que este disco
é uma porção ali que nós selecionamos de 8 GB, certo? Não é o disco da nossa máquina mesmo que será formatado. É uma parte dele que a gente selecionou para instalação do pfSense. Então vamos marcar Yes, Enter. Agora é só aguardar o processo de instalação. Vou adiantar aqui para ganharmos tempo novamente. Finalizada a instalação, é só pressionar Enter que ele vai reiniciar. Vamos aguardar. Aqui a gente teve um problema, o seguinte. Nós terminamos de fazer a instalação através de uma imagem ISO, né? Nós criamos um disco virtual ali. E depois de instalado, a gente não removeu esse disco. O que aconteceu? A gente mandou a máquina reiniciar e ela entrou no loop. Ela voltou novamente pedindo a instalação. Por quê? A gente deixou um disco dentro do drive de CD virtual dela. Então, para que isso não fique acontecendo, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar desligar a máquina, a gente vai forçar ela a desligar, porque se eu tentar apenas tirar o disco aqui, ó, dispositivos, disco ótico, remover disco, ele avisa que deu um erro, ele tentou ejetar e não conseguiu. A gente tem duas opções, ou forçar desmontagem, que ele vai fazer essa retirada na marra, na força, ou a gente pode, por exemplo, vir aqui, máquina, desligamento por ACPI, ele vai dar um comando de desligar a máquina virtual. Então nós vamos aqui marcar a máquina pfSense, configurações. Aqui em armazenamento, a gente vai marcar o drive ótico aqui, o CD. Vai vir nesse botãozinho aqui do lado, remover disco virtual. Pronto, é só dar OK. E agora podemos inicializar a máquina normalmente, que ela não vai mais entrar em looping. Agora eu vou dar um clique aqui na tela do pfSense. Vou dar Enter. Pessoal, é importante frisar aqui que antes que a gente consiga acessar o pfSense através da interface web, a gente precisa fazer aquela primeira parte da instalação. Em seguida, clicando aqui na tela dele, nós vamos fazer a segunda parte, que é a configuração das interfaces. Então, por isso que eu tive que dar um clique aqui, pressionei o Enter, antes que a gente possa ter o acesso web. Nessa tela, ele já me pergunta qual interface eu vou utilizar para a interface WAN, que é a minha interface que vai sair para comunicação com a internet. Neste caso, como eu só tenho uma interface, no meu sistema, a minha interface está identificada como EM0. Então eu vou ter que digitar manualmente EM0. Vou pressionar Enter. Agora ele está perguntando qual interface eu vou utilizar para LAN, que vai ser minha interface de rede interna. Como eu não tenho mais nenhuma outra, eu só vou apertar Enter. Ele vai configurar automático. Então fiquei com uma interface WAN chamada EM0. Ele pergunta se eu quero continuar. Vou digitar Y para Yes. Enter. Ele está acabando de configurar. Eu vou adiantar aqui para ganhar tempo. Pronto, então aqui nós fizemos a configuração da interface que vai ser utilizada. Agora a gente precisa atribuir um endereço IP para essa interface, para que então o sistema possa estar acessível na nossa rede. Então aqui é só você digitar o número 2, ele vai selecionar o IP para a interface, pressionar Enter, e ele pergunta se eu quero configurar minha interface com o endereço IP através do DHCP, ou seja, automático. No meu caso aqui eu vou colocar Yes. Pergunta se eu quero configurar o endereço IPv6, vou colocar não por enquanto. Aqui ele pergunta se eu quero configurar o endereço IPv6 para a interface WAN, eu também vou colocar não, é só pressionar o Enter. Agora ele está perguntando se a gente quer atualizar, ou seja, se a gente quer reverter as configurações do protocolo HTTP após as configurações que nós fizemos. Vou colocar Y, Yes, é só apertar Enter novamente. Aqui a gente pode observar que ele não mudou o IP, ele continua com 10.0.2.15, não é o IP da minha rede. O que aconteceu? Agora que eu me recordei aqui. Quando a gente começou o processo de instalação, a gente não configurou a interface do VirtualBox para poder se comunicar com a minha rede.
eu precisaria fazer essa configuração. Eu acabei esquecendo de fazer. Então, eu vou voltar lá no VirtualBox rapidinho. Vou mudar a configuração e a gente volta aqui para o pfSense. Vou desligar aqui o pfSense. Aqui na tela do VirtualBox, a gente vai ter que mudar as configurações dessa máquina virtual que nós criamos. É só marcar, clicar em configurações. Aqui no campo rede, a gente vai mudar, como nós só temos um adaptador configurado, aqui no campo conectado a NAT, nós vamos mudar e vamos colocar placa em modo bridge. Então, a partir deste momento, quando a gente inicializar essa máquina virtual, ela vai receber um IP válido da nossa rede. Ela vai comunicar como se fosse uma outra máquina qualquer da nossa rede. É só clicar em OK. Agora sim, nós podemos iniciar. Então agora a gente já pode observar que o IP que está configurado para a nossa máquina já mudou. Antes estava como 10 ponto alguma coisa, agora ele já pegou um IP válido da nossa rede. 192.168.18.40. Então agora se eu tentar acessar essa máquina virtual no meu computador, eu vou conseguir através do navegador. Vamos fazer um teste. Vou adicionar uma nova guia e vou tentar acessar 192.168.18.40. E aqui a gente já pode observar a tela inicial do pfSense. Aqui na interface web, o login e a senha padrão, admin, pfSense, tudo minúsculo. Agora é necessário a gente fazer mais algumas configurações aqui na parte web. É só clicar em Next. Aqui no nome da máquina, então nós vamos marcar, vamos alterar, por exemplo, colocar Firewall. Domínio, vamos colocar aqui tiajuda.lab. Vamos descer aqui nas próximas opções. DNS primário e secundário não vou alterar, vou manter o padrão da conexão, já que ele está utilizando DHCP. Vamos avançar. O time server aqui, vamos manter o padrão. E o time zone eu vou alterar para o nosso GMT, que é o -3. As configurações de WAN vamos manter em DHCP por enquanto. Vamos descer aqui. É só clicar em Next. Next. Agora a opção de password. É extremamente importante você nunca manter uma senha padrão do fabricante, porque você pode estar correndo riscos aí. Então vamos alterar a senha. Clicar em Next. E agora, para finalizar, clicar em Reload. É só clicar em Finish. Agora é necessário clicar em Accept. Close para fechar. Antes da gente finalizar, vamos aproveitar e alterar o idioma aqui do pfSense. Vamos colocar em português. É só clicar em System, General Setup. Vamos descer a tela até Language. Dar um clique aqui e mudar de inglês para português, Brasil. É só descer a tela e clicar em Save. Para voltar no menu principal, é só clicar em pfSense, aqui no logotipo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos aí a criação de uma máquina virtual, utilizando o VirtualBox. Configuramos e instalamos o pfSense, os parâmetros iniciais, para que você pudesse ter acesso à interface web e ver na prática o pfSense funcionando. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dê um clique rapidinho, se inscreva, já deixa o seu like, nos ajude a bater a marca aí dos 500 inscritos, para que o nosso canal continue crescendo. Valeu, pessoal, e até a próxima.